Bem-vindos ao primeiro episódio do PJCast. Nesse podcast a gente conversa com pessoas, ou seja, CPFs por detrás dos seus respectivos CNPJs. Eu tô aqui com a Camilinha, minha esposa. E Hello! esposa, sócia, co-host, é tudo, né, amor? Tudo. Cara, nossa primeira vez no podcast, a gente nunca nem foi. A gente só foi pra produzir, né? Já produziu alguns podcasts, mas a gente nunca participou, tipo, falando, né, como convidado e tal. E é isso, a gente não sabe muito bem ainda. Vocês vão aprender junto com nós. Vocês vão aprender junto com a gente, que a gente não sabe ainda como conduz da melhor forma possível. Mas é como o meme já diz, né? Primeiro nós começa e depois a gente melhora. Exatamente. E a gente viu que não é tão difícil assim criar um podcast. Pra gente. Não é tão difícil, tendo em vista todo o know-how, equipamento que a gente tem. Porque nós já trabalhamos com produção e marketing digital há uns 5 anos, certo? É. Então, não tinha por que não criar um podcast. Exatamente. Então a gente quis trazer esse podcast. Não foi só uma decisão de querer, mas é o que tinha, né? De fazer esse podcast dentro do nosso apartamento. E também porque, assim, é aqui que a gente tem conversas profundas, Exatamente. engraçadas e interessantes. Tanto eu e o Fer, quanto os nossos amigos e empresários que vamos trazer pra cá nos próximos episódios. E várias vezes a gente tomando café aqui, a A gente gente já tinha falou. insights, a gente conversava de coisas, a gente falou assim, por que não pegar as 4 câmeras que a gente tem aqui, 3, né? 3 câmeras e colocar elas pra trabalhar. E uma é um celular. E o meu celular. Tá pegando tudo aqui, ó. Se você tem um iPhone, ó, 2 iPhones, vai, mínimo pra ter. O mínimo. E assim, pessoal, a ideia de fazer o podcast aqui no nosso apartamento é realmente trazer vocês pra dentro da nossa casa. Dentro da nossa intimidade. Pra gente trocar essa ideia. No futuro, talvez a gente faça ao vivo, não sei. Pode ser que a gente faça ao vivo, pode ser que sempre seja gravado. A gente vai ver como que a gente vai conduzir essas questões. Certo? Certo, Camilinha? Certo. É isso aí. Esse primeiro episódio é pra gente se ambientar com esse formato. Pra gente explicar pra vocês um pouco da nossa história. Certo? Sim. E também explicar como que vai ser a proposta desse podcast, né? O que a gente pensou para este projeto. Sim. A gente conhece bastante casais de amigos nossos, bastante pessoas que também empreendem de alguma forma, ou no digital ou fora do digital. E a gente sempre teve empresa voltada para o digital. Então a gente sempre teve agência de marketing, prestação de serviço, tráfego pago, mídia social, enfim, vídeos e tudo mais. E aí a ideia é trazer essas pessoas que a gente conhece, até então, né, o nosso círculo de amizade ali, de pessoas que estão ao nosso alcance, para trazer e trocar uma ideia, assim como a gente já troca saindo para tomar café, indo um na casa do outro para jantar, enfim. A ideia é basicamente essa. Exatamente. Todas as conversas que a gente tem, não só aqui nessa mesa dentro do nosso apartamento, mas na casa de clientes nossos, de empresários que a gente conhece e de amigos nossos também. Todo mundo sempre fala isso. Nossa, por que vocês não criam um podcast? Nossa, seria muito legal ter um podcast pra falar sobre o que a gente fala entre 4 paredes que ninguém escuta e poder dar visibilidade aos insights e conhecimento que a gente tem. Então, ou sempre no final de alguma conversa interessante a gente falava, putz, podia estar gravando essa a gente conversa. podia ter gravado essa conversa. Podia ter gravado, que dava pra vender essa conversa, que ia dar muito bom. Então, basicamente, essa é a proposta inicial ali do que vai ser esse PJCast. Fechou? Então é isso aí, espero que vocês gostem. E vamos trocar ideia. É bom falar também que tá sendo uma realização pessoal pra gente, porque o Fer já teve um canal no YouTube, se vocês procurarem. Se vocês procurarem aí, vocês vão dar boas risadas. De quando? Quantos anos você tinha? Tinha aqui uns 14, 15, não, uns 15. Essa idade aí. Enfim, qual que é o nome do canal? Chama Pedro Guitar Bass. Eu chamo Fernando, eu tinha um amigo chamado Pedro, salve Pedrão. E a gente, por que não juntar 2 nomes, né? 2 nomes próprios. Então, de Fernando com Pedro vira Fedro. Eu tocava guitarra, ele tocava baixo na igreja. Então, Fedro Guitar Bass. Um tanto quanto intuitivo, né? Sim. E aí a gente filmava o nosso dia a dia tocando na igreja.
dando rolê, fazendo nossas Sim. palhaçadas lá. Recentemente não, há uns bons anos eu tinha trocado o nome desse canal para Ferpa Louca, que era tipo o meu nickname quando eu jogava e tal. Então vocês podem procurar por Fedro Guitar Bass ou por Ferpa Louca, com K. E aí vocês entrando ali vai ser um buraco negro. Pode maratonar lá o canal que vocês vão gostar. Exato. Mas esse negócio de gravar vida e tudo mais, de ter canal, é interessante porque eu sinto que nesse período onde eu parei de gravar pro canal até o dia de hoje, parece que, tipo, no futuro, daqui 20 anos, eu vou olhar pra trás e falar, cara, por que eu não registrei esse elo perdido da minha vida? Sim. Então, recentemente eu ando brisando muito nisso. Tipo assim, cara, não seria muito louco se, sei lá, o meu bisavô, meu tataravô, tivesse tido um canal no YouTube, se tivesse na época, né? Tivesse tido um canal no YouTube e eu pudesse ter a oportunidade de maratonar o canal dele, ver como que era a vida, o dia a dia dele e tal. Assim como eu, pra te conhecer, tipo assim, a gente se conheceu quando? 2017? Não, 2018. 2018. Eu te conhecia pelo que você me falava e pelo que os outros encaçapavam ali, falavam, comentavam de você. Mas é muito louco poder abrir o seu YouTube e ver quem era o Fernando na época que não existia Camila. Sim. Isso é muito louco. E é da hora você ver, até quando você abre o próprio Google Fotos, né? Sim. E vai lá para trás e ver fotos ou vídeos de você mesmo falando alguma coisa, como se fosse um diário, talvez. Sim. Falando, tipo, só da forma com que você se vê no passado, você já lembra até da forma com que você pensava na época, quais eram suas crenças, o tanto que você evoluiu, o tanto que você mudou de lá para trás até aqui. Então, a ideia desse podcast também é a gente conseguir trazer essa questão de ter um diário digital, um diário vídeo, né? Diário em forma de vídeo, para a gente poder ver no futuro e também para as nossas gerações verem a gente. A meta é daqui a uns anos a gente abrir esses vídeos e falar, nossa, que merda. Então, exatamente isso. Inclusive a gente fala para os nossos clientes que tipo fica, não sei gravar, não sei o quê, e tô com vergonha, vai sair ruim e tudo mais. Eu sempre falo, gente, esse é o primeiro vídeo que esses são os primeiros vídeos que você está fazendo. A ideia é que daqui a 2 anos ou daqui a poucos meses você olhe para esse vídeo de agora e fale, nossa, que merda, que vídeo ruim. Por quê? Porque a tendência natural é a gente ir aprimorando e melhorando, então não faz sentido o seu primeiro vídeo ser bom. Assim como provavelmente esse primeiro episódio do podcast aqui, daqui a uns bons episódios aí, tipo, sei lá, no episódio 50. A gente pode estar assistindo esse primeiro podcast e falar, cara, que bosta, né, cara? A meta é essa? Então essa é a meta. Então, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então, já diria o meme. Inclusive, fica a dica aí pra você que tá querendo começar a criar conteúdo, né? Pro Instagram e YouTube. Tem que começar. E a meta é você olhar pro seu vídeo antigo e achar horrível. Assim como você olha pros seus vídeos do YouTube. Meus vídeos do YouTube era da hora. Não, mas do primeiro. Não, o primeiro foi bem ruim. Então. Nossa, o primeiro foi muito ruim. Se eu não me engano, é um vídeo de eu e o Pedro tocando. Mano, a gente era muito idiota, né, cara? A gente tocando uma baixo guitarra assim, daí, tipo, as câmeras da época já era uma bosta. Já era, né? Aí a gente entrou numa salinha lá da igreja, apagou todas as luzes, só colocou uma lâmpada acesa, assim, porque na nossa cabeça fazia sentido. Ia Tem ficar uma muito luz legal. só, mais legal e tudo mais. Entendi. E aí a gente gravou, ficou uma bosta o som, porque assim como a câmera era ruim, o microfone da câmera também era horrível. E aí a gente gravou, ficou ruim, e a gente falou, vamos gravar por cima do vídeo. Meu Deus. A gente gravou, daí você vai ver, tipo, o que a gente tá fazendo na mão, Tem o nada áudio a é ver. outra coisa. Tem 1 minuto, eu acho, que o vídeo. E o vídeo era quadradinho, assim, né? Que na época a proporção, não tinha proporção dos vídeos, né? Não era vertical, horizontal, assim. E aí vocês vão ver lá o quão bom é o vídeo. Mas é isso aí, tipo, depois a gente foi evoluindo e aí a gente vai seguindo. Sim. E agora?
Legal contextualizar, né? A gente falou de cliente, de quem trabalha com marketing digital, mas o quê? Basicamente hoje o nosso core business é atender negócios locais e o que a gente tem como principal visão de empresa mesmo é ser a última empresa dos nossos clientes, empresa de marketing. Sim. Por que a gente sempre fala disso? Porque a maioria dos clientes que chegam até a gente para fazer orçamento, enfim, e tal, falam, gente, eu já passei por 7 agências de marketing, já passei por 5, por Eu já tô, tipo 4. assim, desacreditado do mercado. Já Esse, não esse aguento mais. negócio de tráfego pago não funciona. E, o meu marido, tipo, ele é muito averso a Ele é ateu, digital, ateu do digital. ateu do digital, acho que não funciona e tudo mais. E aí a gente sabe que esse mundo dá resultado, mas a gente também entende que o mercado digital, hoje, ele é um mercado um tanto quanto prostituído. Sim. Por que isso acontece? Porque a barreira de entrada para alguém se tornar uma agência de marketing, ela é muito baixa. Tanto por parte de quem está dizendo que é uma agência de marketing, quanto pela parte do cliente que está achando que está contratando uma agência de marketing. Vou explicar. O cara que acha que ele é uma agência de marketing, às vezes ele aprendeu a editar um videozinho no CapCut, aprendeu a fazer uma arte legalzinha no Canva, pegou um modelo do Canva lá e começou a fazer algumas artes, e na cabeça dele ele já pode prestar um serviço de marketing. Eu não sei até onde é ignorância ou até onde é inocência, mas isso acontece muito. E também por parte do cliente achar que marketing é ter alguém que faça vídeo e alguém que faça post para o Instagram. Então existe essas duas questões do mercado hoje. E é por isso que o nosso core business. Então é por isso que o nosso core business hoje é atender o marketing de negócios locais a princípio. Por mais que a gente pegue alguns infoprodutores para fazer posicionamento e tal, o core business hoje é negócio local. E a nossa visão principal é ser a última empresa dos nossos clientes, justamente pensando nessa questão de que, cara, já passaram por várias agências, então, tipo, cara, vamos ser a última, porque a gente vai dar resultado, vai mostrar o caminho e é isso aí. E como é que a gente faz isso? A partir... primeiro a gente faz um kickstart para entender onde o cliente está. E aí a nossa principal missão é levar ele para o próximo degrau. Então qual que é o primeiro degrau base? O cara tem demanda? Já vende? Legal. Não tem demanda? Então o primeiro passo é fazer o mínimo possível de marketing para gerar essa demanda para aquele cliente. Então, tem sei lá, um bar, tem uma clínica, tem uma imobiliária, enfim, e não tem um cliente. Tipo, meu único canal de aquisição é indicação. Nenhuma empresa sobrevive por muito tempo só com indicações. Então, o nosso primeiro passo vai ser gerar demanda através do digital. E a gente usa, obviamente, alguns mecanismos do marketing ali e a principal ferramenta com tráfego pago. Então, beleza, esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, já tem demanda, não sei o que, só que, cara, eu preciso de mais lead, mais lead, mais lead. E o cara já tem um volume legal ali de demanda, só que o cara não consegue vender. Então, a gente tem um outro produto que, na verdade, está virando uma outra empresa a respeito de processos e implementações de processos comerciais. A gente identificou no mercado que, por mais que a gente gere uma boa demanda para os nossos clientes, muitas vezes eles têm dificuldade de converter essa demanda. Então, a gente com o know-how que a gente já tem, a gente consegue direcionar o cliente a respeito de processos comerciais e de como que ele pode ser mais otimizado para ele não ser um balde furado. O que seria um balde furado? A gente tem um balde lá cheio de furo e os leads, a gente manda lead através de prospecção, enfim, do nosso marketing ali. Manda lead, manda lead, manda lead. Aí o que ele conseguir reter nesse balde furado, ele vende. O que não consegue vender, vai pro ralo, escoa e vai pro ralo. Então, isso é ruim porque Tá perdendo dinheiro? tá perdendo dinheiro, o custo por lead está ficando cada vez mais caro, o mercado está se sofisticando cada vez mais, então não dá para ficar perdendo lead por conta de um processo comercial imaturo. Então, o próximo degrau, depois de gerar demanda, seria ajustar o processo comercial se a empresa, o produto ou serviço que é ofertado, precise de um processo comercial. Às vezes tem empresas que não precisam de um negócio, um processo comercial robusto, com follow-up, com SDR, com closer e tudo mais.
A gente entende perfeitamente isso. Mas basicamente, numa visão geral, hoje a Conecta atende negócios locais, tem a visão de levar nossos clientes para o próximo degrau, né? E ser a última empresa de marketing desses clientes, através de geração de demanda, estabelecer processo comercial bem definido e tudo mais, implementação. E aí depois, tipo assim, se o cara já tem demanda, já vende, a gente vai para a questão de criação de branding. E aí a gente constrói uma marca, né? Constrói o posicionamento, enfim. E aí, beleza, já tem brand, vai para o próximo passo, que é criar uma comunidade online, sei lá, tipo, Aumentar a começar esteira de produtos do cara. a aumentar a esteira de produtos, vender infoproduto, começar a expandir, tipo, putz, eu só atendo a cidade tal, vamos começar a expandir, vamos tentar atingir o estado inteiro onde você está? Vamos tentar pegar cliente do Brasil todo? Então a gente consegue ir pensando nessas soluções para a gente sempre levar nosso cliente para o próximo degrau, próximo degrau, próximo degrau. E a gente sempre entende muito essa questão do ganha-ganha. Eu vejo que no mercado digital hoje mesmo, talvez até por imaturidade das pessoas que entram, né, e acabam deixando o mercado prostituído, eu acredito que na cabeça deles eles precisam só de contrato. Então fechou um contrato de 6 meses, rodou 6 meses, ele sabe que aquela pessoa não vai ter resultado, não vai renovar. Então o cara tipo sai querendo só fechar contrato de 6 meses, só fechar contrato de 6 meses a qualquer custo, sabe que o cara não vai renovar. E aí, tipo, esse modelo de negócio acaba como um todo, se muitas pessoas fizerem isso ao mesmo tempo, começa a prostituir o mercado, ao ponto de chegar pessoas até gente que já passaram por 7 agências de marketing e nenhuma deu resultado porque os caras estão focados em só fechar o contrato, entregar o mínimo possível para ganhar dinheiro. Então, E é o mínimo possível mesmo, né? A gente já conversou com inúmeros empresários que chegaram nesse nível, tipo assim, né? Vindo conversar com a gente, que estão super decepcionados e desesperançosos com o mercado. E são erros ridículos, tipo, erros básicos, assim, não é que a Conecta, sim, meu Deus, faz coisa de outro mundo. Claro, a gente faz em alguns serviços que a gente presta. Mas tem serviços nossos, que os nossos clientes nos contratam, que são serviços básicos. E só que é um básico bem feito. E aí eles vêm com histórias de outras agências que nem esse básico os caras entregam. Por quê? Porque eles estão focados nesse modelo de negócio que você falou, né? De só fechar contrato e ir girando e tal, até sei lá quando. e ao mesmo tempo Até a que a empresa gente queimar totalmente. e ao mesmo tempo que a gente vê o quão ruim é ter um mercado prostituído, né? A gente entende também que onde tem muito caos, onde tem muito problema, também há muitas oportunidades. Então, ter um mercado prostituído, um mercado muito medíocre onde a gente está inserido, não necessariamente é ruim. Se a gente se colocasse numa posição de vítima, a gente poderia justificar o nosso fracasso falando que, não, porque o mercado é muito difícil, Não vale a pena entrar no digital que e não tal. vale a pena, porque eu não sei o que, os clientes não valorizam, blá 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 blá. Mas a gente olha pela perspectiva de oportunidade. Olhar o copo meio cheio. Olhar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Então a gente se deparando com um mercado medíocre, prostituído e com profissionais péssimos, a gente entende que se a média do mercado é baixa, a gente consegue se destacar fazendo o mínimo de esforço possível. Se a gente simplesmente entregar o que a gente se propõe a entregar, Que é o básico, que né? é o De um básico, contrato. o básico de qualquer contrato, sério, a gente já se destaca no mercado. E aí a gente fazendo o que a gente faz hoje, que é além de entregar o básico, entregar mais, que é o over delivery, a gente se destaca 10 vezes mais, entendeu? Então, assim, até nisso a gente consegue escolher ser positivo, né? Como Sim. tudo na vida. Então, se você aí tá achando que o seu mercado tá muito difícil, se a vida tá muito difícil, Que o governo tá uma que bosta. o governo tá ruim, que o Lula não sei o quê, que o Bolsonaro não sei o quê. Cara, olhe o copo meio cheio, ao invés de olhar o copo meio vazio. Sempre ter oportunidade. Onde existe gente chorando, seja quem vai vender os lenços. E não só Tipo isso. quem vai chorar. Engole seu choro e vai vender lenço. Exato. Basicamente é isso. E a gente está nessa, explicando um pouco sobre a nossa empresa. Além disso, a gente faz algumas produções, né? O que a Camila falou sobre as sessions e tal. E a gente já está juntos como casal e meio Há que quanto também tempo? como sócios, né?
Sim. Desde 2018. Se estamos em 2025, fazem 7 anos. Sei lá. 7 anos. 2025, É. 7 anos juntos. Trabalhando juntos, inclusive. Trabalhar juntos, acho que a gente começou em 2019, No último ano. No 2020, não sei. Um ano depois do college, vai. É. E aí a gente já tá um bom tempo trabalhando juntos. E trabalhar juntos como casal, a gente casou há 1 ano e meio atrás, enfim, então uma vida a dois, full time, 24 horas por dia, faz 1 ano e meio. Mas, assim, eu vejo que não mudou muitas coisas de Sim. quando a gente ainda não era casado. Sim, porque acho que, sei lá, a intimidade que a gente desenvolveu, não só por conta do relacionamento amoroso, mas por conta do trabalho, acho que foi a mesma, tipo assim. A diferença é que antes de casar era como se a gente fosse para um escritório se encontrar às vezes pra trabalhar junto, porque eu morava em Brasília por um tempo e o Fer em Caçapava. E aí hoje em dia, não, hoje em dia o escritório é 24 horas por dia. Exatamente. Então a gente vê que muitos casais têm muita dificuldade em trabalhar juntos e pra gente sempre foi muito tranquilo. Sim. Acredito que a gente tenha uma certa maturidade para trabalhar juntos, a gente entende o papel de cada um. Acho que os nossos, Mas, os nossos perfis comportamentais se Exato. complementam muito também. Sim, mas eu vou pedir para a Camilinha O falar quê? um pouco sobre como é ou como foi trabalhar juntos, né? Como parceiros. Primeiro, sendo namorado, noivo, né? Depois que a Noivo. gente noivou. E agora casados. E vai Enquanto fazer. ela vai desenrolando esse papo, eu vou fazer um café. A gente ama café. Esse é outro fato sobre nós. Somos Outro fato apaixonados sobre por nós. cafés. O Fer também, assim como a Conecta, o marketing digital, que foi o Fer que iniciou isso na nossa vida, o café também, né? Você que foi o pioneiro nessa arte, Sim. no nosso relacionamento. E aí Exato. eu só vou seguindo porque Ela só segue o vácuo. porque o Fer tem bom gosto. Então confio nele e é isso. Então eu vou fazer um cafezinho especial com uma aguinha temperada, que eu fui para outro nível. Além de tomar café especial, moer na hora e ter balança, chaleira elétrica, os caramba, agora eu estou temperando a água. Mas enfim, isso aí é um papo para um outro dia. É outro podcast. É. Quando se faz café, eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva de como foi trabalhar com o Fernando desde namorados. Inclusive, esse é um tema que a gente queria muito abordar nesse primeiro podcast, porque é uma coisa que perguntam muito pra gente. As pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, acho que vai aparecer aqui na edição. Pode aparecer. Vai aparecer aqui em algum lugar. Tá na descrição. Tá na descrição. Tá na descrição aqui os arrobas. Ai, gente, não faço ideia de como que é esse negócio do YouTube, mas vamos lá. Então, as pessoas que acompanham a gente sempre mandam mensagem, assim, admirando muito o fato da gente trabalhar juntos e trabalhar tão bem juntos, né? Pelo menos é isso que a gente transparece nas redes sociais, mas digo pra vocês que na vida real a gente é assim mesmo, a gente se dá super bem. E aí, enfim, como muita gente comenta sobre isso, eu falei pro Fer, nossa, amor, acho que no primeiro podcast seria interessante trazer um pouco disso, né? Como é a gente trabalhar junto. Enfim, então, pra mim é muito tranquilo, porque desde que a gente começou a namorar, eu acho que, na real, isso começa um pouco antes, né? Começa na amizade. Quando eu vi o Fer pela primeira vez, ali eu já vi características de um homem de verdade, de um homem que... Filho, tá achando o quê? De um homem que eu pudesse, talvez, desenvolver ali algum relacionamento mais profundo, mais pra frente, enfim. Então, assim, eu vi características de um ser humano que eu gostaria de me relacionar. Então, tipo assim, um cara engraçado, um cara que era fiel à palavra dele, um cara que tinha essa personalidade de ser um fazedor, de botar na cabeça algo e realmente cumprir e ser fiel com o que ele se propôs a fazer. E ali, na amizade, a gente foi, tipo assim, sei lá, foi se dando bem já, se conhecendo e tal. E uma coisa também que eu gostei muito no Fer foi isso, de tipo assim, cara, vou fazer tal coisa, vou me comprometer e isso vai acontecer. Então, quando a gente se beijou pela primeira vez, ele já falou pra mim, tipo assim, olha, eu não sou esses menininhos que você fica aí, a gente vai namorar e pra casar. Tipo assim, né? A gente vai ficar junto pra sempre. E aí eu já vi, tipo assim, cara,
esse cara é diferente. Esse cara realmente É quer. fuçado. Esse cara é fuçado, é mexido, filho. Esse cara realmente quer compromisso, não só comigo, mas assim, isso demonstrava um compromisso com tudo, entendeu? E aí é isso, aí a gente começou a namorar. Que ano que você falou que foi que a gente começou a trabalhar junto? Acho que a gente se beijou pela Não, primeira vez em 2018. 2018, mas trabalhar junto. Acho que foi depois da pandemia, né? Porque o college foi na pandemia. Então assim, o que rolou? Eu nunca fui aquela pessoa que, tipo, tem o sonho de ser médica, o sonho de fazer tal faculdade. Não, nunca. Então eu saí do ensino médio, fiz administração e tal, já tava namorando com o Fer. E aí depois eu fui fazer o college. College é uma escola ministerial da igreja da cidade aqui em São José dos Campos. E eu fiz parte da segunda turma, então assim, foi muito legal essa experiência de meio que desbravar, assim, esse novo projeto deles e tal. Mas, enfim, eu tive que esperar passar esse 1 ano de college pra aí sim eu aceitar o convite do Fer de trabalhar com ele. Porque a Conecta Media, né, nasceu só na cabeça dele, com ele fazia tudo. Eu cobrava escanteio e correr pra cabecear. Então o Fer fazia tudo e ele queria que eu viesse trabalhar com ele. Por quê? Porque a gente já se dava super bem no namoro e na amizade. Então, na cabeça dele, né, E também convenhamos que é uma mão de obra bem barata, né? Então... Em breve ele vai lançar um curso Como Criar uma Empresa com Mão de Obra Custo Zero. Custo zero. Ridículo, mas enfim. E aí foi isso. Aí eu falei assim, amor, beleza. Porque assim, gente, o college, essa escola ministerial, ela foi importantíssima pra mim, pra eu me descobrir na criatividade. Pra eu descobrir que eu poderia lucrar com a minha criatividade. Porque eu sempre soube que eu era uma pessoa criativa. Mas foi no college que eu tive essa oportunidade de me desenvolver na parte de produção de story. Então eu fui responsável pela criação do ministério de stories do college lá e tal. Liderava essa parte, enfim. Então foi lá que eu comecei realmente a me descobrir como uma produtora já de conteúdo digital ali, só que pra página do college, né? Enfim. E aí o Fer viu em mim essa aptidão e ele falou, vem trabalhar comigo na Conecta, né? Só que daí, enfim... Nessa época eu já tinha muito essa visão empreendedora, então, tipo, eu vi que a Camila já tinha uma predisposição ali pra ir fazer stories. Ela sempre gostou de gravar stories, mostrar o dia a dia dela, pra mostrar a minha vida. os looks. Aí a gente foi lá e na época a gente comprou, né, um curso de edição de stories. Nossa, verdade. Tudo Edição de começou stories. aí, verdade. A minha vida no digital, assim, no Instagram, começou nisso. Quando a gente comprou o curso do Bruno Kruber. Pra vocês terem ideia, nem CapCut tinha. Nem CapCut nem CapCut existia. Era tudo mato. E aí, o Fer comprou... Não, meu pai comprou esse curso pra mim, acho que no dia de aniversário. Sei lá, não. A máquina de lavar. A máquina de lavar acabou. Gente, isso aqui é intimidade, tá? Agora entra a logo da LG. Samsung. Da Samsung. Gente, compra através do nosso cupom de desconto. Enfim. Mas eu acho que o curso, não sei se foi eu ou seu pai que deu de aniversário Então, pra acho que você. foi meu pai. Ou foi a licença do Videolip, não lembro. Verdade. Porque assim, eu não usava CapCut, eu usava Videolip por conta desse Bruno Kruber, que ele, no curso dele, usava muito o aplicativo Videolip. E aí eu acho que eu pedi pro meu pai de aniversário um negócio anual, né? Como que fala? Licença. Vitalício. O negócio vitalício lá. A licença pra usar o pago, né? E aí ele comprou pra mim e tal, e eu comecei a me realizar nesse universo de edição de vídeo, de cobertura em tempo real, fazer story em tempo real, enfim. E aí foi quando eu me deslanchei no college, o Fer viu essa minha skin, e aí me convidou pra trabalhar na Conecta. Cara, mas se eu te falar que eu não lembro, tipo assim, quando que, nossa, agora entrei pra Conecta, nossa, peguei computador pela primeira vez, eu não lembro de nada, tipo assim. Cara, eu lembro que eu atendi a Estela, acho que a Casa On também já. Sim. E se eu não me engano, a Lucilene também já.
É verdade. Enfim, a gente tinha uns 3 clientes que estão, né. E eu fazia tudo, tipo assim, eu comecei fazendo tráfego pago. Só Sim. que só tráfego pago, né? Não dá pra viver só de tráfego pago, tipo, principalmente na época, tipo, só de apertar botão e subir anúncio. Não dava pra ser só esse cara. Uhum. Eu também tinha que, cara, vou gravar um criativo, vou scriptar algum roteiro aqui pra gravar um criativo, vou orientar alguma coisa de stories. Então, tipo assim, uma coisa foi puxando a outra, né? E aí eu sempre fui esse cara da planilha, dos números e tal. E eu vi que a Camila já tinha uma veia um pouco mais criativa, daí eu chamei, Sim. amor, me ajuda aqui com roteiro, Porque assim, o briefing. Fer sempre foi muito fuçado. Tipo assim, tudo que o Fer se propõe a fazer, ele vai lá, estuda, mesmo que ele não saiba, e faz o negócio fluir. Que é uma característica que eu tinha percebido nele na amizade. Então, assim, sei lá, se pode dar uma dica pra você, né, que vai atrás de um relacionamento, de um sócio, você primeiro tem que ver na amizade ali princípios, valores, características que você quer naquela pessoa. Ou pra ser seu sócio de vida, né? Seu esposo, sua mulher. Ou de empresa mesmo. Então, enfim. E aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar com o Fer. Pra mim foi tranquilaço, mas eu acho que é muito por conta disso. Por a gente é, ter princípios e valores e características que nós dois queríamos um no outro quando a gente estava se procurando, entendeu? E outra coisa também que eu vejo que faz muito bem para nossa relação amorosa e nossa relação profissional é entender qual que é o papel de cada um nos dois. Então, tipo assim, eu sei, nós somos cristãos, né? Então a gente sempre teve essa clareza de que a última palavra é do homem, é do sacerdote da casa. Isso dentro de um casamento. Por quê? Porque Deus vai cobrar dele a maior responsabilidade. Então a Bíblia diz que a maior responsabilidade é do homem. Então a quem é muito dado, muito é cobrado. Então, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso namoro, do nosso casamento, enfim, eu sempre tive isso muito claro. Então, tipo assim, não é que eu não vou dar a minha opinião, eu não vou me impor. Não, eu me imponho e coloco a minha opinião, mas eu tenho isso muito claro na minha cabeça de que a última palavra é do Fernando e o problema é dele com Deus, aí o que ele decidir pro nosso casamento, pra nossa vida. E não basta só a mulher ter essa visão. O homem também É. precisa entender Que ele é o sacerdote. e que as consequências dessa decisão, sendo ela tomada só pelo homem ou uma decisão como casal, Sim. o resultado disso, se for positivo, mérito seu, se só você só tomou Sim. essa decisão, ou mérito do casal, e se for negativo, por mais que seja uma decisão da mulher, a responsabilidade é totalmente do homem. Então, Exatamente. por mais que você se abstenha de tomar uma decisão, Em e prol da mulher, tipo, eu vou fazer sua vontade, porque eu te amo. tipo assim, ela quer fazer alguma coisa, eu não concordo muito, mas, beleza. Porque você quer, pra te É. agradar, eu vou deixar a gente tomar essa decisão. Ainda assim, se alguma coisa der errado, Sim. a responsabilidade é completamente do homem. Isso aí não estou tirando do meu sovaco. Não estou Isso tirando aí do é meu sovaco. Bíblia. Isso Se aí é você Bíblia. não acredita, ela continua valendo pra você. Os princípios são imutáveis, você acreditando ou não neles. A gente costuma falar que a Bíblia, né, os princípios que Deus instituiu, é como se fosse a lei da gravidade. Então, você falando, eu não acredito na lei e tal, e aí você se joga de um penhasco, você vai sofrer as consequências, você acreditando ou não. Então, assim, se eu posso dar um conselho, escolha acreditar e seguir o que a Bíblia manda, porque daí você não vai se jogar do penhasco, né? Exato. Enfim, mas eu acho que isso que é o que faz a gente ter um casamento bom, é a gente entender qual que é o nosso papel. E dentro da empresa, não teria problema nenhum se eu tivesse criado a Conecta, eu fosse a dona, e aí eu chamasse o Fer para trabalhar comigo. Aí possivelmente eu poderia ali ter a última palavra, porque eu seria a dona. Mas como foi o contrário, é um projeto criado pelo Fernando e ele me convidou para participar, aí é a mesma coisa que o casamento. Então, assim, eu tenho as minhas opiniões, tem pilares dentro da Conecta que eu meio que tenho uma. Como se fosse uma palavra a mais ali, mas só por questão de experiência mesmo. Mas se até dentro desse meu pilar o Fernando quiser falar não vai ser assim,
eu aceito. Por quê? Porque dentro da Conecta eu preciso prestar conta pra ele, né? Então, assim, é basicamente igual ao casamento. Então, e assim, gente, pra mim, como mulher, né, mulher do Fernando e como sócia ali, pra mim é muito leve isso, sabe? Tomar essa. Entender esse meu lado de que eu preciso baixar a bola e preciso acatar o que o Fernando decidir. Por quê? Porque eu sei que o que ele decidir é pro nosso bem, no nosso casamento, e na empresa o que ele decidir é pro bem da empresa. Então, assim, para mim, eu nunca tive problema nenhum com isso, sabe? Com disputa de poder, com disputa de autoridade. Ah, eu preciso me sentir realizada na empresa e para eu me sentir realizada eu tenho que fazer as coisas do meu jeito. Ah, eu preciso massagear meu ego, eu preciso aumentar o meu ego dentro do casamento, então eu tenho que ter a última palavra. Então, assim, eu nunca senti essa necessidade, sabe? Eu acho que isso não é saudável. Então, acho que por eu ser assim, entender o que a Bíblia quer de mim, o que Deus quer de mim, eu consigo assumir essa posição muito leve dentro do casamento e dentro da empresa, que é uma questão mesmo de confiança. Então, confiar no meu sócio barra chefe e confiar no meu marido. Então, eu acho que é sobre isso. Inclusive, como eu disse, né, muitas pessoas perguntam pra gente por que que é tão leve pra gente trabalhar junto. E eu acho que isso é a base, sim. Eu acho que isso é o fundamento, né? Como a Bíblia fala, a palavra de Deus é o nosso fundamento. Só que não é só na vida pessoal, é na vida profissional também. Então, inclusive, eu sempre lembro do Thiago Nigro, né? Enfim, grandes players do mercado digital que estão se convertendo, que estão começando a ver que realmente Deus existe, a Bíblia, ela é verdade se você acreditar ou não, ela continua influenciando a sua vida. E quando as pessoas decidem se abrir para o evangelho e entender qual que é o fundamento de tudo, as coisas começam a fluir, tipo assim, em níveis estratosféricos. Por quê? Porque você aceita ali os princípios que Deus estabeleceu e você escolhe viver de acordo com eles. Então, quando você escolhe viver de acordo com os princípios bíblicos, com a base que Deus estabeleceu, cara, vai ser muito mais leve. Vai ser muito mais leve você ter um casamento feliz e, enfim, ser sócio também do seu marido, da sua mulher, se esse for o caso. Mas tem outra questão também, não é só sobre o fundamento, mas também sobre o nosso perfil comportamental, né? A gente tem esse perfil, o Fernando é um pouco mais conforme estável, certo? Sim. Conforme estável, eu sou mais influente, mais, né, comunicativo e tal. Influência dominante. Influente, Você é dominante primeiro, depois influente. Você é mais dominante que influente. Enfim, mas assim, percebe que os perfis comportamentais, eles se encaixam, mas, por exemplo, se eu escolhesse não seguir a Bíblia, eu ia seguir meu perfil comportamental única e exclusivamente. Então eu ia ser dominante sobre o Fernando. Eu ia falar, eu quero que seja assim, vai ser assim, se não for assim, acabou, eu vou brigar, não quero mais, entendeu? Então, assim, até o nosso perfil comportamental, que é uma coisa que não muda, a gente nasceu assim, Deus fez a gente assim, até o nosso perfil comportamental a gente precisa submeter à palavra. Então, se eu não tivesse essa sabedoria, talvez eu fosse colocar em jogo o nosso casamento e a nossa empresa, entendeu? Então, assim, tem a questão do perfil comportamental, mas eu acho que mais do que isso é sobre a Bíblia, entendeu? É sobre o fundamento. É sobre você escolher, entendeu? E essa questão dos princípios, ela é muito verdade Gente, e rapidão, o café ficou imutável. pronto. É isso aí, prova Cheirinho primeiro tem que cheirar, tá, gente? pra Sabia dar o disso? veredito. Bom, é que assim, gente, tem um nível de gente aqui, igual o Fernando, que toma café e consegue sentir nota de framboesa, nota de sei lá o quê. E tem pessoas tipo eu, que eu sei que esse café especial é muito melhor do que um café Melita. Isso aí já é um avanço, entendeu? E às vezes eu sinto algumas notas, mas tipo assim, o Fernando ele tá num nível que, tipo assim, ele consegue comparar esse café que ele fez hoje com o café de ontem. Esse café Quer dizer, de com hoje, o café de manhã, eu nem esse lembro. daqui está muito melhor do que o de manhã. Aí pra mim eu já não consigo. Eu consigo sentir algumas coisas no café, mas comparar com o que eu provei ontem, Esse não daqui tá lembro. bem melhor. Sobre a questão dos princípios, é tão verdade, você querendo ou não, que a gente vê na prática de algumas pessoas que a gente já conviveu e que a gente ouve falar de histórias que a gente fica sabendo, essa questão dos princípios, onde, tipo assim,
Cara, o homem é o sacerdote do lar e todas as decisões é responsabilidade deles. O homem tem que ser o provedor, talvez não em sua totalidade, tipo, toda a grana da casa venha do homem, mas assim, A essa responsabilidade final da provisão é dele. a responsabilidade de pagar as contas, de trazer esse sentimento de segurança Casa. para casa, essa é a responsabilidade do homem, assim como o cuidar da casa, O zelar. o fazer da casa um lar, né? Tipo, fazer um lugar aconchegante, um lar da hora, um lar agradável de estar e tudo mais, né? É responsabilidade da mulher. Quando a gente vê esses papéis se invertendo, via de regra, na grande esmagadora maioria das vezes, Eu ouso dizer que todas as vezes dá merda. cedo ou tarde, a gente vê. Porque eu acho assim, que os casais que talvez a gente pense que deu certo, na verdade, no off, deu muita merda e a gente não sabe. Sim. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê tanto de pessoas que já conviveram com a gente, casais que empreenderam juntos e tal, e que deu merda, a maioria dos casos, ouso dizer que 100% dos casos, foi por conta de inversão de valores, né? E assim, talvez você está assistindo e fale, não, mas em casa é diferente, porque, sei lá, a minha mulher trabalha, ganha mais que eu, não sei o quê, e eu Mas cuido da assim, casa, cuido das crianças. Isso até pode funcionar, mas é como se você estivesse num rio nadando contra a correnteza. Tipo assim, você não está seguindo o princípio fluido que Deus criou, como era para ser. Então, assim, é você óbvio pode que até conseguir, mas vai ser muito mais custoso isso sim. acontecer. E assim, a gente já, né, inclusive vamos chamar para um próximo podcast o Misa e a Gabi para conversar sobre isso. Mas assim, eles passaram, por exemplo, por um caso em que chegou um momento crítico ali em que o homem, né, no caso o nosso amigo, teve que ficar em casa, certo? Uhum. E a Gabi foi trabalhar, trazer o recurso para casa. Porque eles têm 4 4 filhos, então filhos. alguém precisava cuidar das crianças, né? Mas assim, tudo isso por um tempo determinado. Por quê? Porque eles claramente sabiam, tinham essa consciência de que eles estavam com o papel invertido. Não porque eles quiseram, mas porque a vida acabou se rumando aí, né, pra esse lado. Mas eles tinham essa consciência de que não era o certo, entendeu? E eu acho que isso é o principal. Não é errado a mulher ganhar mais, mas assim, ela precisa entender que ela e ele, né? Você, mulher e o homem, precisam entender que, no final das contas, se um dia acontecer algo da mulher passar mal, da mulher tiver alguma doença, enfim, ou não conseguir trazer esse recurso, a responsabilidade final é do homem. Então, assim, não tem problema nenhum. A gente tem também um outro casal de amigos que a gente vai chamar aqui, mas Deixa eu só arrumar a câmera ali, galera. Pode continuar aí. que assim, os dois empreendem e tem meses que, cara, a mulher ganhou infinitamente mais. E não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque o coração dos dois estão alinhados ao que a Bíblia diz. Não tem briga entre o casal, não tem essa disputa, entendeu? De quem faz mais, disputa de ego mesmo. E se nesse casal acontecer algo da mulher não conseguir trabalhar, o homem, esse nosso amigo, ele tem muito claro. Opa, vai! Nossa, Fernando. Putz, grila. Enfim, o homem tem ali claro o papel dele, entendeu? Então não tem. Um bolinho? Isso aqui é uma desculpa, eu tô comendo um bolinho. Enfim, então assim, não tem. Não é errado. A gente tem amigos, como eu disse, que acontece vários meses isso, da mulher acabar ganhando mais. Isso não é o errado. O errado é se a mulher começasse, por exemplo, a se gabar, a querer falar, não, olha, esse dinheiro aqui eu uso pra mim, esse dinheiro, entendeu? Então é tudo sobre princípio, é tudo sobre você estar embasado, enraizado na palavra, sabe? E ter essa consciência de qual é o papel dos dois. Então eu acho que óbvio que a gente a gente é muito novo, né, de casado, a gente não tem nem 2 anos pra falar, tipo, eu sou autoridade nisso. Mas nós temos os nossos pais como referência, nós temos outros casais como referência, e o que a gente analisa hoje como via de regra, e o que a gente sabe que é imutável, é o que a Bíblia diz. Então, assim, cara, se a gente já tem um manual, né, de como seguir a vida, por que não, né? Por que não
seguir esse Manuel. Esse Manuel. Esse Manuel. E assim, tipo assim. Ai, não, E, por. gente, essa é a nossa opinião, tá? É Se a quiser nossa opinião. discordar, Se você pensa fala diferente, aí. o problema é seu. Comenta aí. Eu não vou pagar pra ver. É. Traz seu prato aqui. Mas enfim, só tudo isso pra falar que é muito bom e muito leve pra mim trabalhar com o Fernando, porque eu vejo nele, né, nesses anos, um homem segundo o que eu procurava, que era o quê? Com princípios bíblicos. E isso facilitou muito a nossa vida como casal e hoje em dia como sócios. E a gente tem muito claro isso, os papéis. Então eu acho que para fazer um casamento dar certo e para fazer um negócio dar certo entre homem e mulher, é isso. É saber enxergar o papel de cada um. E assim, dentro do casamento tem essa questão bíblica de que o homem tem a última palavra, o homem que é o sacerdote, a mulher tem que se submeter. Mas dentro do universo empresarial, eu poderia, por exemplo, abrir uma empresa e falar, Fernando, eu quero sua ajuda nisso. Mas aí eu teria a última palavra porque a empresa seria minha. Mas como na Conecta meio que ficou igual ao casamento, né? O Fernando, que é o dono, o Fernando, que é o que manda e desmanda. Então, pra mim, foi super leve, super fácil, porque eu basicamente só replico o meu comportamento do casamento no empresarial. Então, assim como no casamento eu sigo regras, né, que no caso são as regras bíblicas de que o homem é o sacerdote, ele tem a última palavra. Quando eu migro para esse universo profissional, eu sigo regras também. E as regras da Conecta é praticamente as mesmas da Bíblia. Então, para mim eu não sinto dificuldade nenhuma nisso. Até porque eu sei que se tiver ali, chega numa bifurcação ali em que eu tenho uma opinião pra Conecta e o Fernando tem outra opinião, cara, eu prefiro 1 bilhão de vezes pegar a minha opinião e enfiar no meu bolso, sabendo que a responsabilidade vai ser dele e ele que se ferva, do que eu ficar querendo bater boca. Gente, eu tenho epilepsia, sabia? Tenho que tomar meu remédio. Enfim. Então, assim, eu prefiro 1 bilhão de vezes essa posição de eu colocar minha opinião e meu orgulho no meu bolso, sabendo que o Fernando, a decisão que ele tomar, mesmo que eu não concorde, ele vai arcar com essas consequências, do que eu ter que tomar a última decisão e eu ter que arcar com as consequências, entende? Então, assim, essa posição que eu fico como esposa e como sócia da Conecta, é uma posição confortável pra mim. Por quê? Porque eu sou bem resolvida e eu sei que o meu valor não está em uma escolha que eu abdiquei, entendeu? Então, é isso. Resumindo, as pessoas envolvidas na sociedade têm que ser bem resolvidas e entender o papel de cada uma. É isso aí, turma. Tá tudo certo aí que ela falou. E agora, como que é pra você trabalhar comigo? Ah, agora falando de coisas mais do dia a dia, né? Trabalhar com o Fernando é super tranquilo. Sou de boa. O Fernando, ele tem esse jeitinho dele de ser de boa, de ser tranquilex. Quando a gente tem as nossas desavenças de opinião, como eu disse, como a nossa base, o nosso fundamento está muito bem alicerçado, a gente sabe qual que é o nosso papel e aonde está o nosso valor, que não é nessas coisas. Quando a gente tem desavenças e o Fernando fala, não concordo, vamos fazer de outro jeito. Gente, caguei, juro, caguei. Então, assim, é tranquilo. São raras as vezes que a gente, tipo, tem opiniões diferentes ou não? Não sei, porque é tão leve que eu nem. Cara, dificilmente a gente briga. Não, brigar a gente nunca brigou. A gente discute. A gente discute muito. Mas brigar, não. É. A gente não chega nesse ponto. O Fernando é um cara mais que gosta de trabalhar na dele, enquanto eu sou muito comunicativa, influente, fico falando. Então, tipo assim, se eu tô no meu. A gente trabalha no mesmo escritório, então, assim, no mesmo espaço, né? Então aí eu tô trabalhando aqui do lado dele, daí eu falo assim, nossa, que dia que é hoje mesmo? Nossa, não sei o quê. O Fernando odeia. Ódio mortal. O Fernando odeia, mas tipo Cara, assim. tá, o computador, tipo, a data está no lá. canto superior esquerdo lá o tempo todo, lá, parada, cravada. Ela precisa verbalizar mas é que a eu sou pergunta. assim, eu preciso falar, eu não gosto de trabalhar, tipo assim, sabe? Sem deixar os meus pensamentos fluírem, entendeu? Os meus pensamentos, eles têm que sair pela minha boca, eu tenho que dar voz.
E é isso. Eu amo. Nós temos os mesmos gostos de, tipo, café e ambientes assim, então a gente gosta de trabalhar fora também, né, às vezes. E assim, a gente tem muito claro também, né, que se a gente precisar escolher entre o CNPJ E o e o CPF. nosso casamento, né, o CPF, com toda certeza a gente vai escolher o casamento. Mas por quê? Porque estamos embasados na palavra. E a palavra diz o quê? Que nós não devemos amar o dinheiro. Sim. Então, se você é uma pessoa que tem amor ao dinheiro, amor ao sucesso, amor às coisas terrenas, né? Quando chegar nessa fase de você decidir se você quer seu marido, sua mulher ou sua empresa, obviamente você vai escolher sua empresa. Por quê? Porque o seu coração vai estar embasado no lugar errado. Não, e outra? Então tudo depende de onde seu coração está embasado. E outra, quando você casa, você jura lá perante a igreja, perante Deus, de que é até que a morte os separe. Uhum. E como assim? A sua empresa ela é maior do que a morte? Porque para separar ao invés da morte? Então não faz sentido. Então se é Não, até e a outra morte... coisa, nós que somos cristãos, nós sabemos que o juramento que a gente fez de casamento não tem nada a ver com eu e ele. É primeiramente com Deus. Então, a gente entende que essa aliança, né? Esse juramento, cara, não existe nada maior do que isso. Então, assim, eu prefiro perder uma empresa, morar debaixo da ponte, do que eu ter que chegar pra Deus, prestar conta pra Deus e falar que eu não consegui ser fiel no que eu me propus pra ele. É lógico que Então, né, a gente está falando isso, mas a gente entende casos e casos. Cada caso é um caso, né? uhum. Mas via de regra, esse é o que é o fundamento da nossa fé, do nosso pensamento, de como a gente conduz o nosso casamento. Mas a E pra, gente... e pra responder essa pergunta de como a gente, né, se dá bem trabalhando junto, é tudo sobre a nossa essência, o nosso fundamento, que é a Bíblia. Sim, mas a gente entende que existem casamentos que, né, existem fatores dentro do casamento onde cada caso é um caso e ele tem que avaliar a viabilidade desse casamento, né? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Sempre segundo a sempre Bíblia. pautado na Bíblia. Então, basicamente é isso. É a forma com que a gente conduz. E é por isso que é tão leve, gente, trabalhar juntos, porque a gente segue as regras da Bíblia. E seguir a Bíblia é seguir um manual de como a gente tem que viver. Sim. Eu vou colocar uma pergunta aqui, Camilinha. Camilita de hoje. Camilita de hoje, Gente, sabia que esse foi meu vídeo mais viral o nome dela é Camila, no meu. e a Camila ela é militante em relação a algumas coisas. É que eu sou influente, determinante. Determinante, é. Influente dominante. Dominante. Determina, eu. Também, né? Determinante. Quando ela fala, Ah, ela fi. crava ali, só ela sabe. Não, mas isso é do meu perfil comportamental. Que a minha mãe, inclusive, minha mãe é coach, formada pela Febracis, e ela que me abriu os olhos pra essa questão, né? De me conhecer e tal, e do Fer também. Então, assim, essa clareza que a gente tem sobre a nossa personalidade, sobre quem a gente é, ajuda muito a gente em tudo, né? Quando a gente se conhece, né? A verdade liberta, como diz a Bíblia. O que a gente tava falando? Ah, no Camilita, então. Eu sou conhecida por ser muito militante, principalmente na época de política. Nossa, a gente falava muito no meu Instagram. Enfim. E eu sou assim, gosto de falar o que eu acho, minha opinião, e acabou, entendeu? E aí, a gente, né, no meu Instagram ali, a gente tava em Brasília, e a gente resolveu criar, tipo, um quadro. Aí a gente juntou Camilita. Camila com Tipo assim, militante. K militando, a K milita. No K milita de hoje, É, gente, juro. Só que assim, eu postei um vídeo desse quadro e nunca mais. e nunca mais. Mas esse vídeo, inclusive, é um vídeo que eu editei ele e nunca mais eu consegui assistir ele. Porque eu fiquei com vergonha de mim mesma. Mas assim, essa é uma excelente dica pra você que tá começando a criar conteúdo, né? No Instagram ou qualquer outra rede social. Se você tem essa vergonha, essa dificuldade, cara, não assiste. Não assiste os seus próprios vídeos, manda alguém editar, posta e acabou, entendeu? Inclusive, a última cliente que a gente foi fazer session, né? Lá em Alphaville, foi a primeira vez dela na vida, tipo, gravando qualquer tipo de vídeo. Foi a primeira vez dela na vida, assim.
E ela fez exatamente isso. Ela falou assim, gente, eu não quero ver. Eu não quero ver. Me grava, edita, depois vocês me mandam editado já. Só pra eu aprovar. Mas assim, ela não quis ficar se vendo, sabe? Enquanto ela gravava. Então essa é uma excelente dica pra você que tem aí uma insegurança, uma vergonha. Não se veja. Eu faço muito isso com os meus stories, até hoje. Porque mulher tem muito isso, né? De ficar procurando defeito Mas e você fica tipo... maratonando seus stories todo Não, dia. depois e postado. Mas assim, enquanto eu tô gravando, eu não gravo e, tipo, assisto e fico, ah, não, meu cabelo aqui tá torto. Ah, não, eu falei isso aqui errado. Não, eu gravo uma vez e pô, e posto, entendeu? Porque daí a gente se força a fazer o que tem que ser feito e acabou. Porque senão a gente fica muito perfeccionista, né? Mulher tem muito Sobre isso. essa questão de stories, acho que você podia falar sobre Hum. como que você lida com essa questão. Isso pode ser até papo para um outro podcast, Ah. mas a Camila, ela é muito boa tipo, dá pra ver que ela gosta da vida dela, entendeu? Que ela ama a vida dela, que ela Gente. gosta de mostrar a vida dela, os looks Gente, dela. eu sempre fui assim, tipo, em todas as fases da minha vida. Tipo assim, não é porque, ai, hoje ela tem condições. Não, isso, minha vida inteira sempre fui assim. Desde pequena. Tipo assim, eu tenho fotos minhas de eu me beijando no espelho, quando eu era pequenininha, bebezinha. Eu acho que isso é um fator também. É a questão da autoestima. Autoestima, tipo assim, mano, você. Sei lá, você vive sua vida tranquilamente. Entendeu? Então, tipo assim, se você tá muito inseguro com seus projetos, suas coisas, vai fazer terapia também, que pode te ajudar. Eu nunca fiz, porque eu não preciso, sou muito boa. Sabia que eu falava isso na igreja? Quando a gente era da igreja lá de Caçapava, da IC, lá tinha um negócio do 30 semanas. Aí eu falava pros outros, nossa, por que eu vou participar disso? Eu não tenho defeito? Eu vou falar o quê lá? Porque esse 30 semanas era tipo um contexto, como se fosse o Alcoólicos Anônimos, só que era de vários temas. Então, tipo assim, se você tinha dificuldade na área, sei lá, de mentir, você é uma pessoa que mente muito. Aí você ia pra um grupinho lá, como se fosse Alcoólicos Anônimos, um grupinho onde você confessava pecados, confessava suas dificuldades. E aí, no contexto lá da igreja, as pessoas falavam, nossa, mas você não vai fazer? Eu ficava assim, gente, eu vou falar o quê? Eu sou perfeita, eu não falo nada. Mas assim, só pra exemplificar a questão da autoestima. A autoestima, assim, ela faz parte do fundamento ali, bíblico mesmo. Porque a sua autoestima, ela vai brotar em Deus. Tipo assim, você tem que saber quem você é em Deus. Então, eu tenho a autoestima que eu tenho porque eu sei quem eu sou em Deus. E isso eu devo muito aos meus pais, que me ensinaram isso desde sempre. E aos poucos eu fui tendo a revelação do próprio Cristo pela palavra. Mas, de novo, a gente volta nesse mesmo quesito, né? O fundamento. A Bíblia é o fundamento, o relacionamento com Deus é o fundamento até nisso, até na sua autoestima. Porque se você baseia a sua autoestima pelo que a psicologia diz, pelo que o seu amigo do lado diz, pelo que o seu namorado diz, pelo que você se vê pelo espelho, cara, você nunca vai conseguir ter uma autoestima alta. Entendeu? A autoestima é o que Deus diz sobre você e acabou. Quando você se apegar a essas verdades, nada mais vai te abalar. E aí você vai saber o seu valor e aí você vai cagar pra opinião alheia. Que eu acho que esse é o fator que faz muita gente desistir de gravar story, de do nada, vamos fazer um podcast aqui, entendeu? Porque daí as pessoas com autoestima baixa ficam, nossa, mas o que fulano vai pensar? Nossa, mas eu não tô muito bonita, ai, mas eu não tô bem, não sei o quê. Só que, mano, E o não que que isso vai afetar a sua vida, entendeu? E não é que por conta disso a gente é ser inabalável e Não, que é. em momento algum a gente não tem baixa autoestima e tudo mais. É um negócio que a gente exercita diariamente. É, diariamente. Camila mesmo, tira tipo 100 fotos pra Não, postar mentira. algumas. Mentira. Nossa, tira muita Mas eu gosto foto. de todas as fotos. Então, Diferente de outras pessoas, eu tenho amigas minhas que tiram 200 fotos e não posto nenhuma. Então, assim, mas é dias e dias, gente. Mas, enfim, o fundamento da autoestima é você entender quem você é. E cagar pra opinião dos outros. sim. Gente, é isso. Não sei mais o que falar. Acabou minhas pautas. Já fiz café, já comemos bolo. Essa é a nossa história. Casamos ano passado. Inclusive, eu acho que a gente trabalhar junto foi um fator que fez a gente acelerar o nosso processo de casamento. Não que a gente não quisesse antes, mas a distância, né? Porque eu tava morando em Brasília,
fez a gente alinhar o nosso coração. De tipo assim, cara, será que a gente realmente quer estar junto? Então, a distância, ela alinha os corações, assim. Se você tá vivendo um relacionamento à distância, valorize, porque a distância tem o seu valor. Ela vai te mostrar o que você realmente quer pra sua vida. Você vai mover céus e terra pra estar junto com aquela pessoa, se você quiser realmente estar com ela. Ou você vai começar a ver que, tipo assim, que tá boa a vida sem ela. Sim. E aí, por a gente ter a empresa juntos, né? A gente viu essa necessidade de estar junto todos os dias. E a gente entendeu que isso é o casamento, estar junto todos os dias. E hoje a gente faz tudo junto, né? Tipo, Sim. dificilmente. A gente tá num processo na nossa empresa, né, de aumentar a equipe, de delegar coisas. Mas a maioria das coisas a gente faz juntos, né? Tipo, coisas mais operacionais a gente já delegou quase que tudo. Mas a gente faz coisas juntos, né? Tipo. A gente faz tudo junto, gente. A gente vai na academia junto, vai na padaria junto. Eu acho que a única hora que você não tá junto comigo é quando eu saio com amigas minhas, Ou quando porque. você sai pra fazer unha, fazer cabelo, daí eu não gosto. Daí já é demais, né? Mas quando eu saio com amigas também. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês querem ver, quem que vocês Fala querem que a assim, gente traga. gente, para de olhar muito pra baixo, fala mais alto, dá esses dá toques, feedback. entendeu? Fala mais alto, muda a câmera assim, que a gente vai evoluir juntos, né? E é isso, galera. Sigam-nos bons. Siga-nos nas redes sociais. Vai estar na Conecta descrição. Mídia, Camila Santos, _ SM. Quase que não lembrei. E o Ferpa Louca vai começar a gravar stories agora, né? Se Deus quiser. Vamos ver. Se Deus quiser e ele quer. Vamos ver certinho, né? Enfim, esse primeiro podcast foi mais pra gente se conhecer, que ó, eu e a câmera eu e vocês. Pegar o traquejo aqui, ó. Pegar o traquejo. E pra gente tentar contar um pouco mais de quem é a gente, nossa história. Mas assim, eu sei que a gente não contou nem 1%, na verdade, né? Então, eu acho que isso é o podcast, né? O podcast, a cada episódio, a cada convidado que a gente for trazer, a gente costuma falar que em cada pessoa existe algo de você que está escondido nela, né? Então, conforme a gente for trazendo mais convidados, vocês vão descobrir novas versões da gente, né? Novas histórias que a gente tiver com essas pessoas. Queremos trazer clientes nossos aqui, então vocês vão conhecer empreendedores de diversos nichos e de diversas histórias, diversos pontos de origem. Isso é muito legal. Tipo assim, eu particularmente amo ver histórias de empreendedores, tipo assim, com histórias de onde eles vieram totalmente diferentes, entendeu? Então é isso que vocês vão ver bastante por aqui. A gente vai também trazer muitos empreendedores casais para entender como que eles lidam como casal também. Hoje a gente só deu uma pincelada de como que a gente faz, né? A gente entende as nossas posições conforme a Bíblia, isso aí é o fundamento. Mas nos próximos podcasts a gente pode trazer aqui para vocês coisas mais técnicas mesmo, né? Então, tipo assim, como é a nossa divisão de contas, como a nossa estrutura na empresa mesmo. Então, tipo assim, vocês são sócios, mas a Camila não pode ser a última palavra, como que funciona isso, enfim. Como que funciona a nossa imagem perante a nossa equipe. Então, assim, tem muitas nuances dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa... Como que é o nome disso? Hereditariedade. Dentro da nossa hierarquia, que são nuances que vocês vão descobrindo aí com os nossos convidados. Tem muitas coisas legais pra gente conversar, como a gente disse no início. Tem muitas conversas que a gente tem em off, que, gente, se tivesse uma câmera... E agora a gente tem a câmera. Agora a gente tem. A gente tem o ambiente do rolê. Aqui, gente, no nosso apartamento... Muitos rolês acontecem, muitas conversas, muitas ideias de negócios surgem. E agora a gente decidiu que a gente vai registrar tudo isso pra vocês. E se vocês não quiserem ver, não tem problema. Isso aqui também é pra gente, realização nossa. E também pros nossos futuros filhos. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Se inscreve no canal, que eu acho que vai ter que ter um canal pra... Vai ter, tem que ter. PJCasting. Não, mas cria o PJCast ou Conecta Mídia? E agora? Não sei, vamos pensar. Não, porque aqui é no freestyle, a gente decide aqui, ó. Freestyle, filha. Inclusive, comenta aqui, em algum lugar vocês acham que seria bom um canal só pro PJCast? Um canal da Conecta. Ó, a princípio, o que a gente decidiu? O nome a gente decidiu hoje.
Sim. Os convidados já decidimos hoje vários também. E os cortes vão sair, provavelmente, muitos no Conecta Mídia. E... Porque assim, gente, né? Inclusive, é bom contextualizar. Como que é casa de ferreiro, espeta de pau? É tipo isso, entendeu? Então, assim, esse ano a gente tá se desafiando a parar de fazer conteúdo só pros outros e começar a focar também nos nossos projetos e as coisas que a gente tem pra compartilhar, né? Porque a gente, nossa, já investiu muito em projetos de clientes nossos. Tipo assim, a gente gasta muito tempo, muita energia nisso, que é o nosso trabalho. Mas a gente negligencia o próprio perfil da Conecta, por exemplo. Então, assim, esse ano a nossa meta, uma das nossas metas é desenvolver mais isso. E vocês vão ver muitos conteúdos bons por lá, então sigam a gente lá. E no meu, eu posto também coisas de marketing digital, social media e muitos looks maravilhosos. E maquiagens, e amigas, e vídeos legais de Reels. A Camila é legalzinha de seguir. Eu sou gente boa. Todo mundo que me conhece me ama. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal ou do PJ Cash ou da Connect, não sei onde você vai estar vendo isso daqui. E vai ter muitos cortes aí pra vocês. Então, até a próxima. Não sei qual que vai ser a periodicidade também. Isso aqui é tudo no freestyle, gente. Então, a gente vai decidir hoje quando eu desligar a câmera. Mas vai dar certo. Fechou? Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. É nóis. Tamo junto.